Isso daí vai ser o que vai estar reduzindo os efeitos dos atrasos de atendimentos, tanto na funcionalidade quanto na mentalidade das pessoas que precisam das nossas mãos, mas não têm acesso a elas no momento. Que bom que você clicou para assistir esse vídeo, mas antes de seguir o conteúdo, deixa eu te dar um recado. É o seguinte, a maioria dos conteúdos que eu faço por aqui, eu gosto de fazer ao vivo. E eu posso te avisar sobre quando eu faço essas lives. Então, como é que eu faço isso? Eu faço isso por meio de um grupo de Telegram que se chama Telefísio, tá legal? Ah, Hugo, o que é Telegram? Telegram é como se fosse um WhatsApp, só que melhor. Então, se você quiser receber avisos sobre as lives que acontecem aqui, aí você pode vir interagir comigo, entra nesse grupo de Telegram que se chama Telefísio, e eu te espero lá e segue o vídeo que você estava assistindo antes. Hoje vamos falar sobre atrasos no atendimento, como é que pode afetar nosso paciente esses atrasos devido à quarentena, né? Ninguém estava esperando por isso. Então, eu tinha pesquisado esse assunto e foi muito antes de imaginar que ia acontecer a quarentena. Então, vocês escolheram para essa semana ser esse assunto daí e encaixou perfeitamente, porque muitas coisas que estão aqui vão acontecer durante esses períodos que nós estamos vivendo, apesar de ser uma coisa rara, a gente está vivendo uma coisa rara. Então, gente, uma situação comum que pode acontecer durante a nossa prática da fisioterapia em relação ao paciente, sempre pensando no paciente, está relacionada com os atrasos de atendimento, tá? Então, ó, vamos pensar na rotina normal, a rotina cotidiana do fisioterapeuta, sem isso de quarentena, sem nada disso, tá bom? Então, existem apresentações clínicas que o paciente mostra no consultório médico, que pode ser muito diferente daquilo que você, fisioterapeuta, observa na sua avaliação, tá? Então, isso daqui em casos normais, em situações normais, sem quarentena. Então, principalmente depois que se passam muitos dias entre a consulta do médico e a avaliação fisioterapêutica, pode ter uma diferença muito grande, tá bom? Então, feriados, férias, finanças, horários, né, e coisas raras como uma pandemia que a gente está vivendo nesse exato momento podem causar atrasos no atendimento. Então vamos falar sobre o caso que eu trouxe aqui, o caso de uma paciente que apresentou atraso de atendimento. Isso daí pode acontecer hoje em dia nesse período de quarentena, tá bom? Então o exemplo que eu trouxe hoje é exatamente sobre isso, tá? De uma doença sistêmica que progrediu em uma mulher de 44 anos, que ela foi encaminhada para o fisioterapeuta com uma queixa de dor paravertebral na região entre a coluna torácica e a coluna lombar ali, tá bom? Ela não teve nenhum trauma e também não praticava nenhum movimento repetitivo. E a história dessa paciente era de infecção renal, que foi tratada com antibióticos há 3 semanas atrás, tá bom? Então ela disse para você que estava tudo bem com a urina dela e que a infecção já tinha sido tratada, mas aí, durante o seu exame, o exame fisioterapêutico, você descobre que tinha muito espasmo na musculatura ali paravertebral, tá bom? Ela também estava relatando uma dor estranha na região lombar. Então, você decide usar uma técnica fria, uma crioterapia, e depois disso você consegue testar os movimentos acessórios da coluna, né? E aí você descobriu que entre T8 e T12 tinha uma restrição de movimento para inclinação lateral. Então, essas foram as informações da sua avaliação. Com essas informações, você concluiu que ia ser apropriado iniciar um tratamento para poder focar espasmo muscular. Você concluiu que era o espasmo que estava causando aquele problema ali na paciente, tá legal? Mas aí acontece o seguinte, galera, mesmo depois de 3 sessões focando nos sintomas agudos, não estava melhorando, e a 4ª sessão, a paciente não foi fazer a 4ª sessão de fisioterapia, porque ela teve uma gripe, tá bom? Então, galera, essa daí que a gente falou foi uma paciente com infecção urinária, e o tratamento dela estava para reduzir os sintomas agudos, mas não estava funcionando. E ela continuava progredindo esses sintomas de febre, sintomas de palidez, tontura, todos os sintomas constitucionais, né? Então, percebendo tudo isso, é hora de você fazer um telefonema para a paciente e sugerir que ela faça uma consulta de acompanhamento médico o mais rápido possível, tá bom? E seguindo o nosso caso clínico aqui, a consulta com o médico, ela revelou que a incontinência, que a infecção urinária, ela tinha recidivado, a infecção urinária ela tinha retornado. E o resultado disso, a conclusão do caso clínico, foi que em apenas 24 horas, com tratamento de antibióticos, ela recuperou as sequelas lombares que ela estava sentindo, aquelas sequelas que estava tentando resolver na fisioterapia, com o antibiótico foi resolvido, tá bom? Esse foi mais um exemplo de como que uma doença sistêmica, ela se mascara, ela se camufla, como se fosse um problema músculo-esquelético. Então, gente, às vezes os pacientes, eles não transmitem todas as informações necessárias aos seus médicos,
mas eles confiam muito no fisioterapeuta, tá? Talvez eles sejam tímidos, eles fiquem com vergonha, ou até eles mesmos esquecem das informações importantes, ou não percebem que aquilo ali tem um significado para poder ajudar eles, e eles menosprezam a importância de algum detalhe, tá? Menosprezam algum detalhe e acabam não falando para o médico. Agora, você que sabe sobre as doenças sistêmicas, sabe que essas doenças sistêmicas elas podem simular uma disfunção musculoesquelética, você vai ter capacidade de identificar quando isso estiver acontecendo, tá bom? Aí no final das contas, identificando isso, nós vamos ter um tratamento bem específico, sempre com a patologia de base e a disfunção de movimento em mente, tá? Esses são os dois pilares. E ao todo o tempo do tratamento, nós vamos estar investigando a possibilidade de existir uma doença sistêmica, tá? Porque o físio que reconhece bem esses sinais e sintomas de alguma doença sistêmica, ele vai saber o momento exato que ele precisa encaminhar um paciente para o profissional adequado. E essa daí é uma habilidade vital. Então, galera, é o seguinte, durante a quarentena, continuam existindo patologias que estão além do tratamento fisioterapêutico. E se você deixar essa patologia agir durante muito tempo, durante um tempo suficiente, ela vai progredir e vai piorar. E nem sempre a equipe multidisciplinar, a equipe de profissionais, eles vão conseguir identificar os sintomas imediatamente. Ainda mais se nós estamos vivendo um momento como hoje, né, que o paciente está sem sair de casa assim como todos nós, né, nesse momento. Nesses casos, o fisioterapeuta que tem a visão, ele pode ser o único a fazer as perguntas necessárias que vão identificar problemas de base e orientar da melhor forma possível o paciente, tá? Essa daí é uma habilidade que faz toda a diferença, galera, em tempos de quarentena, os tempos que nós estamos vivendo agora. Toda a diferença, diferencial na fisioterapia. O físio ele tem que saber as perguntas certas a se fazer, as perguntas que são feitas especificidades, tá bom? Essas perguntas elas podem ser feitas no monitoramento online que o Conselho da Fisioterapia possibilitou para que os atrasos do atendimento não sejam prejudiciais tão grandes assim. A fisioterapia ela tem um privilégio muito grande, que é muito legal também, que é o relacionamento com o paciente, um relacionamento profundo. Então, alguns pacientes contam para o fisioterapeuta algo sobre o seu estágio de saúde ou sobre a sua história que talvez só você vai saber, tá? Então, o conteúdo dessas conversas, eles podem ter informações importantíssimas para conseguir gerar resultado positivo para esse paciente, tá bom? Então, esse relacionamento, ele pode continuar sendo cultivado mesmo em períodos de quarentena, tá bom? Continua mantendo esse relacionamento. Eu tenho certeza que manter esse contato para ter relacionamento com o paciente, junto com as orientações sobre teleatendimento que o COFITO possibilitou, isso daí vai ser o que vai estar reduzindo os efeitos dos atrasos de atendimentos, tanto na funcionalidade quanto na mentalidade das pessoas que precisam das nossas mãos, mas não têm acesso a elas no momento. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Para você que assiste meus vídeos até o final, eu tenho uma surpresa para você. Talvez não seja mais surpresa, talvez você já saiba, mas é o seguinte, eu tenho um grupo de Telegram, lá eu consigo interagir melhor com você, consigo te mandar conteúdos extras, tá legal? Então entra nesse grupo, eu te espero lá, você não vai se arrepender de verdade.